E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou o Yu e no vídeo de hoje o foco agora será no aplicativo da Segway, tá? Então eu vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber para manusear esse aplicativo que vem e conecta com a sua motinho, tá bom? Então fica aí ligado que você já vai aprender tudo o que você precisa. Bom pessoal, estou aqui com o aplicativo aberto. Então você já pode ver, por exemplo, que eu tenho do meu lado esquerdo, aqui em cima, a parte da bateria, 75%, o que dá uma autonomia média de 42 km, mais ou menos. Do lado direito eu tenho aqui um ícone de conectividade Bluetooth e um íconezinho aqui de mensagens que eu vou explicar mais para frente. Além disso, eu tenho o desenho da moto aqui centralizado e que também é um ícone que eu vou mostrar para vocês o que ela faz, e abaixo disso todas as opções, os botões de configurações e as opções disponíveis para minha moto, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês como faz a primeira conexão, porque a ideia é explicar mesmo as funcionalidades, o que você vai encontrar dentro do aplicativo. E o primeiro item, e provavelmente o mais importante de tudo que você vai fazer dentro do seu aplicativo da Segway, é a questão do idioma. Por quê? Talvez você não tenha aí familiaridade com o idioma em inglês e alguns termos, alguns itens aqui você não consiga compreender. Porém, o que dá para fazer, e eu recomendo se você tiver alguma facilidade com isso, é trocar o idioma para o espanhol, porque assim algumas informações, alguns termos, algumas palavras ficarão mais fáceis de serem entendidas caso você tenha aí a necessidade de entender a função que você está setando no seu veículo, tá bom? E para fazer isso é bem tranquilo. Você vem aqui na parte de baixo do aplicativo, onde tem esse Mine do lado direito aqui na parte inferior, clica nele e ele vai apresentar aqui as informações do seu usuário. Então você vai clicar aqui em cima, ó, nesse ícone aqui que parece um hexágono, clica nele. E aí você vai ter várias outras opções aqui também de configurações. E aí você pode ir até o final. Tem a opção Language, que fica aqui na última, que está como default. Então clica nela e você tem várias opções aqui, né? O default é o padrão de fábrica, que é em inglês. Mas eu posso selecionar aqui, por exemplo, a opção espanhol. Selecionei, podem ver que tem vários outros, mas não tem um português, infelizmente. Já selecionei o espanhol, salvei. Então, ó, pronto, agora eu já tenho aqui em espanhol. Primeiros itens que você pode fazer, tá? Se você clicar aqui, por exemplo, do lado esquerdo, onde tem aqui o percentual da bateria, e a ideia é que apareça para você aqui as informações da bateria. 75%, a tensão, a temperatura atual. Isso é bacana para quem faz esse controle, para saber se a bateria não está muito quente, o que não é legal deixar ela superaquecer, limite de carga. Então aqui tem algumas informações sobre a bateria. Vou voltar aqui e agora eu vou clicar lá no centro de mensagens onde eu mostrei para vocês. Então aqui nessa caixinha aparece aqui uma mensagem, ele vai mostrar se tem mensagens do sistema, se tem algum tipo de mensagem da parte de rede social da Segway, tá? Lá na frente pode ser que eu mostre um pouquinho para vocês. E também tem aqui uma mensagem informando que houve um movimento anormal dessa moto. O que acontece? Toda vez que a moto está desligada, está travada, se ela estiver conectada com o seu smartphone, se tiver qualquer movimento anormal, se alguém mexer na sua moto, ele vai te dar essa sinalização aqui indicando que houve sim um movimento, ou porque alguém mexeu, ou até você mesmo mexendo, tirando alguma coisa do baú. Então ele te dá essa mensagenzinha aqui, tá? Você pode clicar aqui novamente nessa porca, né? Parece aqui uma rosca, para você ver as configurações também. E aí você pode ou ativar, né, ou desativar essas interações, essas mensagens que o aplicativo dá para você de movimentação. Nesse caso eu recomendo manter ativo, porque não vai fazer muita diferença, não vai te atrapalhar em nada e com certeza vai mais ajudar te notificando aí se alguém estiver mexendo na sua moto, por exemplo, do que necessariamente te atrapalhar, tá bom? Então deixa eu voltar aqui.
Voltei novamente. Então estamos aí no painel principal do seu aplicativo. Bom, aqui se você clica na moto, ele também vai te dar algumas informações. Então ele passa aqui novamente o total de bateria, total estimado aí de quilometragem restante e também um pouco sobre as informações da moto, tá? Velocidade média, máxima, se você estiver utilizando o seu veículo naquele momento, e o tempo de duração do seu passeio, da sua viagem. Nesse caso aqui ele vai mostrar esses 55 segundos, porque foi uma voltinha que eu dei aqui só para ligar a moto e aparecer essa informação aqui, tá bom? O trajeto também vai mostrar para você quanto que você rodou aí ou está rodando atualmente nessa moto, tá? Vou voltar mais uma vez e temos aí novamente a tela principal. Bom, se a sua moto estiver desligada, como é o caso da minha, eu posso simplesmente deslizar aqui para ligar a moto através do aplicativo. Pronto, a moto já está ligada. Porém, muitas vezes a moto liga e ela não está pronta para pilotar, tá? Em algumas vezes ela ainda vai te dar um sonoro ali no painel, indicando que a moto ainda precisa ser ativada, por assim dizer, tá? Então, ó, você vê que ela desligou de novo. Então eu vou deslizar novamente. Ela vai ligar e vai dar um sinalzinho de 5 segundos. E nesses 5 segundos, o que eu tenho que fazer na moto, basicamente, é apertar o botão verde, onde fica ali na manopla direita, ó. Pronto. Apertei, a moto tá ligada, tá pronto para pilotar. Então ela não vai desligar, tá? A não ser que eu fique aqui um bom tempo sem mexer na moto, e aí ela tem um sisteminha que desliga automaticamente depois de 1 minuto, 2 minutos. Não contei certinho, mas ela vai desligar se daqui um tempo eu não mexer no aplicativo, tá bom? Bom, o que eu tenho aqui além dessa opção de ligar? Como a moto está ligada, eu já posso aqui apertar esse abrir el sealings, né, ou selinho, nesse caso aqui, que é o banco, tá? Então eu posso, clicando nesse botão, vai abrir a parte do banco, onde eu vou ter lá as minhas coisinhas, meu capacete, tá? Então eu posso utilizar esse botão. Você vai escutar um estalo ali do banco na hora que ele abre e também um sinal sonoro vindo do painel indicando que o banco está aberto, tá? Então uma função bem bacana, além de você poder utilizar a chave, além de você poder utilizar o botão verde clicando 2 vezes, você também pode utilizar o aplicativo para abrir aí o seu banco e tirar suas coisas de dentro. Bom, além disso, aqui nesse meu painel eu tenho a opção mais funções. Eu vou utilizar ela daqui a pouco, mas aqui é só para você saber que as principais configurações ficam nesse botão. Abaixo disso, vocês vão ver que eu tenho aqui as opções Airlock, Seguridade e a opção do painel. Essas opções aqui eu vou mostrar para vocês também, porém elas são opções que podem ser ajustáveis, tá? Talvez no seu aplicativo de fábrica, quando você acabou de baixar, instalou ali na sua moto, talvez você não tenha as mesmas opções aí no seu painel principal do aplicativo, porque essas 3 opções são ajustáveis, tá? Então no meu caso eu ajustei para ter essas 3 opções aqui. E eu já vou mostrar para vocês também como que funciona. E aqui é o seguinte, ó, eu vou descer aqui meu aplicativo, vocês vão ver que tem as outras opções aqui. Então eu tenho o mapa, tá? Quando eu clico no mapa ele vai mostrar a localização exata da minha moto, tá? Então se eu tiver em algum lugar, deixei ela no estacionamento do shopping, por exemplo, e eu estiver andando por dentro do shopping, ao clicar nesse botão do mapa ele vai mostrar exatamente a sua localização, né? Onde que o GPS do celular se encontra e onde se encontra também o GPS integrado da moto. Isso é bacana para você poder rastrear o seu veículo onde quer que ele esteja, tá? E do lado direito aqui eu tenho a viagem recente, que vai mostrar o odômetro, os 78 km aqui que eu rodei, e o 0,3 km que foi a última viagem, o último passeio que eu fiz com a minha moto. Eu até cliquei aqui para mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, tá? Então, olha, maio
66,2 quilômetros de rotas, né? O número de vezes em que eu saí com a moto, então são 23 usos aqui, 71 horas e 3 minutos, a duração total de todas as viagens aí, e a potência que eu gastei de energia. E aí, descendo aqui nesse painel, eu tenho todos os passeios, todas as viagens que eu fiz, incluindo com o percurso, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, vou clicar nesse de 18 quilômetros aqui, ele vai mostrar para mim um mapa de toda a rota que eu utilizei, ó. Então, ele mostra aqui a rota principal, esses itens em verde aqui, onde eu estava economizando energia, né? Seja no regenerativo ou porque eu estava, por exemplo, no modo 1, gastando menos energia, e consequentemente os mais vermelhos aqui, ó, como por exemplo esse, são os pontos em que eu gastei mais energia. Provavelmente esse trecho aqui é um trecho ou com alta aceleração ou com uma subida que força bastante aí a questão do motor e da bateria. Bom, além disso, eu tenho aqui as informações, né? O tempo de viagem, 31 minutos, a velocidade máxima de 69 km por hora, o consumo de energia e a velocidade média de todo o percurso também, além da curva de velocidade. Então é bem bacana você poder acompanhar aí toda a sua rota e entender como que você está conduzindo, né? Se você está conduzindo bem ou se você está gastando muita energia com a sua moto. Então voltei aqui e vou voltar novamente. Beleza, voltei aqui no ponto principal onde eu estava, e aqui eu tenho duas opções interessantes, tá? Esse primeiro aqui que vai dizer, né, tem te parece ou na moléstia, basicamente aqui é o airlock, tá? Inclusive é esse mesmo botãozinho aqui, esse primeiro botão, ele também vai para a mesma parte, tá? É o airlock da sua moto, do seu veículo. O que esse botão de airlock faz? Quando você ativa o airlock, você está fazendo aqui conectando a sua moto ao seu celular, mas não uma conexão só para ligar ou desligar a moto apenas, tá? Só que quando você tem o airlock ativo, você não precisa utilizar o aplicativo para ligar a moto. Basta você se aproximar da moto, né? Bem próximo, inclusive, quando você estiver quase em cima da moto ali, você basicamente aperta o botão verde, segura ele por 1-2 segundos mais ou menos, e a moto vai ligar, tá? Então esse é o objetivo do airlock, tá? É uma trava feita por aproximação da sua moto. Então, por exemplo, aqui eu deixei ligado e eu vou clicar aqui no meu airlock. Então aqui, ó, vou ativar, deixou. Apertei o botão verde aqui da moto para ela ficar ativa e eu vou ativar o meu airlock. Então ele vai perguntar, vai me pedir acesso à localização, a economia de energia, execução em segundo plano, enfim, você tem que deixar todas as opções ativas, tá? Dentro do seu celular. Então, ó, ativei, ele vai fazer aqui uma verificação, vai ver se está tudo certo, belezinha. Então ele está ativo. O que significa? Significa que se eu desligar a moto, vou desligar aqui, eu posso, apenas por estar próximo da moto, pressionar e segurar aqui o botão verde e a moto vai ligar automaticamente, tá? Então eu não preciso necessariamente abrir o aplicativo para poder ligar a moto. Basta eu estar com esse airlock ativo e cheguei perto da moto com o celular no bolso, por exemplo, eu aperto aqui, seguro o botão verde da moto e a moto vai ligar, já vai estar pronta para uso, tá? Essa é a função principal do airlock, tá? Agora eu vou aqui em mais funções, mas eu também poderia vir aqui em mais funções, aqui em cima onde tem essa rosca mais escurinha. Cliquei aqui e aí ele vai me dar todas as opções de configuração da moto. Vou deixar a moto ligada aqui porque algumas coisas eu vou mostrar na prática o teste, tá? Então, primeiro ponto aqui que é o sistema de anti-roubo. Na segunda opção são os efeitos de luz. Então, cliquei aqui em efeitos de luz. O que ele vai me dar? Ele tem aqui a primeira opção, otimizar a luz traseira. Quando você deixa ativo essa opção, e eu vou mostrar isso aqui na moto,
ele vai mudar o tipo de visualização da lanterna traseira, tá? Essa lanterna traseira, ela tem dois tipos de visualização. Ou ela preenche por inteiro, né, na cor vermelha lá, a lanterna, ou ele preenche parcialmente a cor vermelha, deixando livre ali os espaços da seta. Então essa é a primeira opção. Eu posso deixar aceso aqui, acho que faz mais sentido, porque principalmente à noite você vai ficar bem mais visível ali para quem estiver vindo atrás de você. E essa segunda opção, né, apagado automático o sinal de giro aqui, basicamente a gente está falando das setas. Então quando eu deixo ativo, ele vai fazer com que na hora que eu der a seta para a direita ou para a esquerda e fizer ali completar a minha curva, ele vai desligar automaticamente a seta sem que eu tenha a necessidade de apertar ali o botão do meio ali da seta para desativar. Nesse último, eu particularmente testei, mas não gostei muito da função, tá? Por quê? Porque como a moto ela nem sempre ela tá em linha reta, né? A gente sempre tá ali entrando no meio dos carros, saindo de uma faixa para entrar ali no corredor, alguma coisa assim. Mesmo depois de fazer alguma curva, a seta continua acendendo na moto, mesmo depois que você já está numa reta ali por alguns segundos. Então ela demora para desativar, tá? Então não necessariamente é uma função que é tão simples assim, que ela é tão útil quanto, por exemplo, seria no carro, que ela desliga automaticamente, tá? Então ela desliga na moto, mas não é tão rápido quanto se espera, tá? Funciona, mas não tão bem assim. Beleza. Efeitos de som, né? Ou efeito sonido aqui. Aqui basicamente a gente está falando dos sons da moto. Então eu tenho o volume, que eu posso ajustar aqui também. Recomendo que você deixe sempre no 100, até porque a gente está falando de uma moto elétrica, uma moto que não faz barulho. Então as setas, né, tudo que você puder fazer com que você seja visto ou ouvido na rua é bacana, recomendo deixar no 100%. Os efeitos de som da moto, então aqui eu tenho sonido 1, 2 e 3. Eu vou tentar trocar aqui, não sei se vocês vão conseguir escutar saindo aqui o som do painel, mas basicamente são 3 sons. Que você vai trocar e escolher o som que mais te agrada ou que menos te incomoda, por assim dizer, já que você vai usar, vai ouvir esse som sempre que você precisar ir dar uma seta ou fazer algum tipo de mudança de marcha, enfim, a moto vai emitir esse som aí que você escolher. E por último, você pode ativar ou desativar o som da seta, tá? Então eu recomendo deixar ativo, porque é importante que você seja visto dentro do trânsito, né, o trânsito urbano, mas você pode desativar para que no momento que você dê uma seta, por exemplo, ele vai continuar sem emitir nenhum ruído, tá? Não recomendo. Voltando aqui, eu tenho o código de acesso de desbloqueio, que basicamente é para você definir um PIN, né? Assim como você tem uma senha para desbloquear o seu celular ou alguma coisa do tipo, você pode também definir um SIM, um código aqui, para você bloquear a sua moto se você quiser, tá? Eu particularmente não uso porque a moto já tem vários outros sistemas de segurança, de desbloqueio, de trava, então não vejo a necessidade. Mas se você achar que deve adicionar aqui um PIN, você adiciona esse PIN e toda vez que você vai utilizar sua moto, você tem que digitar esse código que você configurou, tá bom? E também temos aqui as funções rápidas. Essas funções rápidas, antes de eu clicar nela, vou voltar aqui. Essas funções rápidas são esses botões aqui que ficam embaixo do painel da moto principal, tá? Então eu posso, dentro das funções rápidas, ajustar aqui, ó. Então eu posso trocar, por exemplo, a questão da buzina. Eu posso, aliás, da buzina não, perdão, aqui do farol. Eu posso trocar as informações do dispositivo, informações da bateria, simplesmente trocando aqui, arrastando cada uma das opções que eu tenho disponíveis, tá?
Então, é como eu falei lá no início, tudo isso aqui é ajustável, você vai trocar de acordo com aquilo que você achar mais interessante, daquilo que você achar que faz mais sentido para o seu uso, tá? Mas basicamente essas são as funções rápidas, tá? Beleza. Próximo item aqui, detecção de assento. Para quem conhece esse modelo de Segway E110L, a moto possui um sensor que fica aqui embaixo do banco, e é o sensor de piloto, né? Então, quando o piloto está sentado aqui na moto, a moto fica pronta para pilotagem. Isso evita, ajuda bastante para o caso de eu tô aqui em pé do lado da moto, se alguém acidentalmente segurar aqui no manete da aceleração e puxar, ela provavelmente sairia correndo, né, sem um piloto montado na moto. Então, deixar ativo ajuda, é uma segurança a mais para a moto não sair sozinha, sem que alguém esteja aqui de fato pronto para montar. Você pode ativar ou desativar essa função, não vai atrapalhar a sua pilotagem, como ele dá aqui esse recado, porém eu recomendo que você utilize, porque é uma segurança a mais para a moto não sair andando aí sem querer, só porque alguém segurou para tentar fazer o deslocamento da moto e acelerou sem querer. Bom, a detecção aqui que ele está dizendo da pata de apoio, na verdade é o pezinho da moto, né? Então você pode deixar ele ativo, eu recomendo, porque sempre que ele estiver ativo, a mesma coisa do banco, ele não vai acelerar se o pezinho estiver abaixado, tá? Então deixa ativo e a moto sempre vai ficar naquele modo de parking quando você deixar o pezinho abaixado. Temos aqui também um modo de assistência. Opa, a moto está desligando aqui. Temos aqui um modo de assistência para empurrar o veículo em baixa velocidade, tá? Então, quando eu clicar aqui e ativar com o botão, ele vai dizer o seguinte: ao empurrar o veículo, eu aperto, né, a alavanca do freio e giro o acelerador. E aí ele vai ter um limite de velocidade, ou seja, eu vou conseguir empurrar a minha moto sem a necessidade de ter um piloto, né, em cima da moto, né? Então ele vai meio que ser o contraponto daquele sensor de banco lá que eu comentei há alguns instantes atrás, tá? Eu prefiro manter assim, ativar com o botão, porque na prática você não vai utilizar no dia a dia, tá? Você consegue manobrar mesmo sentado na moto, até por conta das funções de ré e tudo mais, tá? E falando em função ré, é uma função que não está ativa por padrão na moto, mas ela tem essa opção aqui, que é a marcha atrás, tá? Talvez se você estiver em inglês, ele vai ter um termo diferente, mas é a marcha ré, tá? Então se você ativar, deixa eu ligar a moto de novo. Se eu ativar aqui essa marcha atrás, né, ou a marcha ré, o que ele vai pedir para eu fazer? Basicamente, eu vou segurar o botão do Control Cruise, seguro ele por alguns instantes, e enquanto eu estou segurando esse botão, eu pressiono 2 vezes o freio, tá? Pode ser o freio dianteiro, pode ser o freio traseiro, não faz diferença, tá? Apesar de aqui nas opções ele dizer que você tem que usar o freio dianteiro, não é necessário, tá? Eu já testei com os dois e ambos funcionam. Então você vai segurar o botão do Control Cruise, apertar 2 vezes, né, em sequência o freio, tanto direito quanto esquerdo, não faz diferença. Pressiona esse freio e ali onde tem o modo 1, 2 e 3, ele vai meio que trocar ali para 2 traços, tá? Um traço na vertical e outro na horizontal, meio que formando um R, tá? Ele fala R aqui, mas não é bem um R, tá? Não aparece a letra R ali. E aí sim, você consegue ir acelerando, vai acelerando devagarzinho e a moto vai dar ré sem problema. Isso ajuda demais, tá? Para fazer uma manobra, para deixar encaixadinho numa vaga e tal, muito útil, tá bom? Então eu costumo deixar ativo porque eu uso com frequência aí a ré para deixar a moto na posição que eu quero. Bom, você tem aqui um outro botão para mostrar o restante da autonomia, tá? Então você pode ativar esse botão e aí
ele mostra lá junto com o odômetro, mais ou menos ali, o quanto que você tem de autonomia, né? O quanto que falta para você rodar ali no seu odômetro geral. Não acho necessário, porque você consegue controlar ali a sua autonomia apenas com a barra de bateria, mas se você quiser, você pode deixar ele ativo também. E temos também uma opção aqui de autonomia ampliada com a bateria baixa. O que ele faz aqui? Se eu ativar esse botão, quando essa moto estiver com uma bateria, né, uma carga inferior a 20%, ele vai reajustar as velocidades máximas para cada um dos modos de pilotagem, tá? E aí, consequentemente, ele vai acelerar menos para que você possa garantir aí que você vai chegar no seu destino caso falte pouca bateria e você ainda tem uma distância considerável para fazer. Não é o ideal, porque a gente sempre né, vai falar que moto elétrica você tem que ir fazendo o controle da bateria de acordo com o planejamento da viagem. Então, se essa moto aqui tem uma média de 57 a 67 km de autonomia, o ideal é que você faça esse controle de quanto que essa moto vai rodar no cálculo da pilotagem. Eu vou fazer uma viagem de 50 km, então eu não posso ir 50 km acelerando no máximo no modo 3. Eu vou ter que dosar essa aceleração para eu poder fazer essa viagem tranquila, sem nenhum tipo de problema. Mas, se você quiser deixar ativado, saiba que a velocidade vai ser reduzida para poder manter aí uma boa autonomia da sua moto, tá bom? Você pode também ativar o nível de recuperação de energia, né? Então aqui eu posso encerrar, posso deixar fraco, posso deixar mais forte, tá? Não recomendo você mexer aqui, do jeito que já veio o padrão, ele já tá bacana. Por quê? Porque ela não precisa fazer uma recarga muito forte, tá? O que significa isso? Se eu deixar ela muito forte aqui, ele vai voltar parte da energia, uma boa parte da energia da frenagem para a moto. Porém, pelo que eu já andei pesquisando, o sistema regenerativo ele acaba gastando também parte dos ciclos, né, de vida útil da sua bateria. Então, se você fizer com que ele use com muita frequência essa regeneração, consequentemente os ciclos vão se esgotando mais rápido, tá? Então, mantém ele no padrão, que é esse serrar aqui, porque ele vai recuperar um pouquinho ali e já é o suficiente para você ter uma autonomia bacana, tá? Aqui, nessa última opção, tem o sistema imperial métrico, que a gente está falando basicamente de quilômetros por hora ou milhas por hora. Nesse caso aqui não faz sentido manter em milhas, porque todo o nosso sistema aqui no Brasil é o sistema métrico de quilômetros hora, tá bom? Então mantém assim que tá tudo certo. Bom, as demais opções, laboratório Segway 9boat, configuração de bateria e até informações de dispositivo, não são tão assim importantes para a gente comentar nesse vídeo, tá? Eu acho que essas opções que eu já mostrei para vocês são todas as mais importantes da sua moto. Além, é óbvio, tá? Eu tenho também as opções de configuração que eu mostrei para vocês logo no início, onde eu troquei o idioma, tá? Então eu vou voltar lá para que você possa também entender um pouquinho, tá? Cliquei aqui nessa opção IO, se tiver em inglês vai estar Mi. Então eu posso alterar aqui o meu nome, a minha foto, dependendo se você for uma pessoa que posta muitas coisas, se você quiser utilizar o aplicativo para postar na comunidade da Segway as suas viagens e tudo mais, ele vai aumentar esse level aqui, mas não vai fazer muita diferença, é muito mais de interação social do que configurações, tá? Inclusive ele tem, por exemplo, medalhas aqui, né, que é mais para dar um incentivo para você continuar pilotando e publicar as suas conquistas, por assim dizer. Mas é muito mais de estético, né? Não tem necessariamente uma função prática, né? de uso do dia a dia, exceto aqui nas configurações, aqui onde tem essa rosca aqui novamente, tá? Então clicando aqui nessa rosca, eu consigo
mexer no meu perfil, então eu consigo trocar o nome, trocar o sexo, colocar a data de nascimento, país, né? Eu consigo, voltando aqui, fazer uma gestão da minha conta, trocar senha, etc. Eu consigo, uma coisa que eu tenho utilizado, tá? Eu deixei aqui no modo padrão, mas eu tenho costume de utilizar o modo escuro da minha moto, tá? Então deixo no modo escuro. Esse daqui, com certeza, se eu ativar, ele vai pedir para reiniciar, tá? Então eu não vou fazer agora, não vou reiniciar o aplicativo. E tem mais algumas informações, como a comunidade, contrato de usuário, tal, mas não tem nada muito importante, exceto a questão do sistema métrico que eu já mostrei para vocês, do idioma também, que eu posso voltar aqui para o inglês, por exemplo, ou manter o espanhol, de acordo com o que você preferir, tá bom? Então, basicamente é isso, tá? Ficou um vídeo um pouco maior do que eu gostaria, mas a gente deu uma explanada aí em todas as funcionalidades ou as principais funções que você vai encontrar no seu aplicativo da Segway Ninebot, tá bom? Então fica por aqui, se inscreve no canal para saber um pouco mais sobre essa moto, deixa seu like nesse vídeo, compartilha e vamos fazer com que esse canal cresça e que mais pessoas conheçam aí a Segway Ninebot E110L. Muito obrigado e fui!